Bom, senhores, meu nome é André. Agradeço pela atenção de todos aí. Vamos iniciar mais esse webinar. Se tiver algum problema no áudio ou no vídeo, vocês podem enviar aí isso no bate-papo, tá? Ok. Então, vamos falar hoje um pouco sobre as ferramentas de alinhamento da Proof Technique. Hoje, na nossa linha de alinhamento, nós temos produtos na linha Touch. Todos os equipamentos agora, com o lançamento do novo Shaft-Align Touch, já são produtos com computadores de tela touchscreen. E temos uma linha muito variada. A gente tem equipamentos desde a linha de entrada ao high level. O high level nosso hoje é o Hot-Align Touch, que é um equipamento que já trabalha com a tecnologia do Sense-Align 7. Ele já é um equipamento completo. Eu vou explicar um pouco mais sobre cada tecnologia posteriormente, de cada cabeçote, né? O Opt-Align Touch como o nosso entry-level. O Hot-Align Touch X como o nosso aparelho para áreas classificadas. O Shaft-Align Touch como nossa linha de entrada junto ao Tab-Align. Aí a gente vai delimitar sobre a aplicação técnica de cada produto. Para cada tipo de planta, cada tipo de alinhamento que você for fazer, tem uma especificação aí para a gente estar estudando. Proposta de valor da Proof Technique: repetibilidade, precisão e tempo. Então, o que a gente busca? Te dar uma excelente repetibilidade. Nós trabalhamos hoje com repetibilidade na casa milesimal. Executar isso em um curto espaço de tempo e precisamente. Tecnologia. A tecnologia da Proof Technique é uma tecnologia patenteada, nossa tecnologia de laser único. O feixe de laser único refletido hoje é uma tecnologia que nos permite entregar uma precisão na casa milesimal, onde a gente tem o laser único com duplo detector. Então, como vocês podem ver nessa imagem, na segunda imagem aqui, o feixe de laser sai de um cabeçote, chega ao outro em um primeiro detector e é refletido em um segundo. Então, com isso, como na própria imagem vocês podem ver, eu consigo ter uma orientação em um eixo XY, em duas frentes, onde eu consigo saber se há uma torção ou se há uma grande angularidade de desalinhamento, porque eu estou vendo ele em 2 pontos. Os sensores trabalham com 2 detectores de posicionamento de eixo duplo. O Sense-Align 7, que é o nosso high level, tem uma tecnologia MEMS, então ele tem um acelerômetro interno, onde ele leva isso como consideração a qualidade do alinhamento. Ele faz a comunicação do laser com o cabeçote via 01, ou seja, o laser não comunica com o computador. Ele comunica com o sensor e o sensor comunica com o computador. Através do feixe de laser, ele envia as informações de posicionamento e de bateria. E trabalha com a tecnologia de inteligência artificial, onde é possível a gente analisar qual foi a quantidade de pontos coletados, quanto esses pontos variaram de posição. Por exemplo, às vezes você está fazendo uma rotação de coleta para fazer um alinhamento e houve um toque acidental seu no cabeçote, na hora do giro, você encostou no cabeçote sem querer. Ele consegue identificar isso através da vibração e analisando vários fatores. São 9 fatores analisados. O princípio de medição é um princípio de laser único, então, como visto na imagem aí, vocês podem ver que ele chega até o sensor, reflete e puxa para 2 sensores. Então, a gente tem um sensor ao fundo e um sensor lateral aqui, ó. A diferença hoje é de posicionamento entre um sensor e outro é de 350 milímetros, então o cálculo não é feito ali somente em cima do cabeçote, porque fisicamente eles estão a 50 milímetros um do outro e matematicamente é 350 milímetros, então isso faz com que a precisão do alinhamento fique muito alta. O princípio de medição é elipse. Então, aqui vocês estão vendo uma elipse simples
de 4 pontos. Então, o que você tem? 0, 9, 3 e 6. Isso aqui é o que normalmente seria feito em um sistema comum, só que não em elipse. Então, você trabalhando, os sistemas tradicionais de alinhamento trabalham com medição circular, 0, 9, 3 e 6. A Proof Technique trabalha com elipse, então a quantidade de pontos que nós vamos coletar para a formação dessa elipse é o que traz a repetibilidade e a precisão de nossos alinhamentos. Então, aqui, para um cálculo de offset, a gente pode ver aqui na diferença de eixo, ele trabalha no eixo Y. Aqui já na angularidade, eu consigo visualizar, devido aos dois planos, eu consigo visualizar bem qual a angularidade que tem, e isso mais à frente nós vamos ver que em grandes eixos faz uma diferença. Até do efeito alavanca, quanto maior for o meu comprimento de eixo, maior vai ser o resultado do desalinhamento, mesmo que pequeno. Às vezes eu tenho um desalinhamento com... Às vezes eu tenho um desalinhamento. Enquanto eu estou trocando o microfone, às vezes eu tenho um desalinhamento severo e com um eixo curto eu vou ter um resultado, mas à medida que eu for prolongando esse eixo, mesmo que com pouco desalinhamento, o resultado da diferença de posicionamento dos lasers no cabeçote vai ser grande, ok? Então, o que é permitido hoje? O que o Proof Technique faz? Ele elimina a folga. Por quê? Pela quantidade de pontos. Num sistema comum onde você coleta 3 pontos, 9, 12, 3 horas, se você tiver um backlash muito grande, você não consegue ter uma precisão muito alta. Então, em caso de folga, o laser passa por cima e para baixo na área de detecção, porque não é um posicionamento fixo. A área de detecção não é uma área fixa pequena, é um quadrante com 28 milímetros. Então, a área de coleta dos detectores é muito grande, te permitindo ter uma variação. E assim, entrando na tecnologia do InfiniRange, o range de medição desse sensor é infinito, porque ele te permite, depois eu vou mostrar algumas ferramentas, onde você pode configurar o laser de uma maneira que você consiga corrigir um desalinhamento severo sem ter que necessariamente fazer um pré-alinhamento. Sensor Sensaline. Tamanho do detector. É um detector sensível à posição de alta definição PSD. Qualquer quantidade de desalinhamento pode ser tratada a qualquer distância e tamanho de acoplamento. 2 detectores de posição de eixo duplo, ou seja, correção simultânea da máquina em Live Move. Então, após todas as medições, você consegue visualizar a máquina em tempo real e fazer a correção da vertical e da horizontal em tempo real. Você não precisa ficar refazendo medição. Inclinômetro embutidos de precisão através de MEMS com ângulo preciso. Então, os dois cabeçotes têm inclinômetros digitais. Então, em qualquer posição que você consegue até identificar a diferença de angularidade entre os dois cabeçotes. Então, às vezes, você está tendo a montagem foi torcida, você consegue identificar isso pela angularidade. Ambos vêm com bateria de lítio, recarregável e intercambiável. Compensação digital à luz solar. Então, esse acho que eu acredito é um dos grandes diferenciais desse cabeçote Sensaline 7. Eu já fiz operações com ele de teste, é claro, porque eu ainda não tive a oportunidade de fazer isso, de ter essa condição em campo, de fazer com o sensor virado para o sol, para ver o quão seria eficaz a compensação digital. E eu tive excelentes resultados sem nenhuma interferência solar. 4 LEDs de ajuste, então você consegue, à medida que você vai centralizando o laser visualmente no cabeçote, ele te mostra qual a condição. E aqui um pouco sobre a tecnologia single laser.
Pessoal, me falaram aqui que o vídeo está sem áudio para vocês aí. Só um segundo. Beleza. Um rolamento pode se desgastar por muitos motivos, mas na maioria dos casos indica o status de desalinhamento do ativo. A alta elasticidade do eixo pode resultar em danos ao rolamento. Isso pode afetar suas máquinas de várias maneiras e causar ineficiência na produção. A Proof Technique, fabricante do Rotaline e do Optaline, vem estabelecendo novos padrões em alinhamento de máquinas e eixos há mais de 35 anos. Agora é a hora de apresentar a família Sensaline de ponta, a tecnologia de medição a laser sensor que faz a diferença no alinhamento de eixos. Não há nenhum segredo por trás da tecnologia de medição exclusiva da Proof Technique, o Sensaline para alinhamento de eixos de precisão. Vamos ver como as condições de alinhamento eram medidas no passado. Medição por faixa alinhada e relógio comparador eram o padrão. Até hoje, alguns especialistas ainda confiam nessa tecnologia antiga. Não é, mas consome tempo e requer profissional experiente para obter resultados de medição precisos. Para medir com precisão a angularidade de uma máquina desalinhada, são necessárias pelo menos 2 medições com relógio comparador. Muito importante, a distância entre o primeiro ponto de medição e o segundo. Quanto maior a distância, mais exata e precisa a medição. Para medir o deslocamento, você repete a medição em outra direção do relógio, diferente dos 2 primeiros pontos de medição. Esse trabalho é demorado e apenas para especialistas. A Proof Technique tornou tudo isso redundante com sua exclusiva tecnologia de laser sensor Sensaline. Como acabamos de dizer, para medir a angularidade e o deslocamento sempre é necessário pelo menos 2 medições. A tecnologia Sensaline faz tudo em uma única medição. O feixe de laser único é disparado no centro do sensor, onde é focalizado e minimizado por uma lente ótica. Um espelho semipermeável divide o feixe de laser em 2, desviando o feixe para o detector frontal e o segundo para o detector traseiro. Esta tecnologia única mundial garante que a distância entre o primeiro e o segundo ponto de medição permaneça sempre a mesma. O detector frontal equivale ao primeiro ponto de medição do relógio comparador, enquanto o detector traseiro equivale ao segundo ponto de medição do relógio comparador. Com base nisso, a distância entre o laser e o sensor pode ser ajustada para 0 milímetro ou até 10 metros. Esta tecnologia de alto desempenho garante os benefícios principais da Proof Technique: precisão e repetibilidade. Agora, vamos ver e entender a precisão dos detectores Sensaline da Proof Technique. A resolução de cada detector é de 0,001 milímetro, o que equivale a 1 micrômetro. E como as áreas do detector são dadas nos eixos X e Y, a tecnologia Sensaline da Proof Technique é capaz de medir a angularidade do eixo e o deslocamento em uma rotação de eixo único. Além disso, o recurso Live Move, que permite alinhar o eixo com os cabeçotes de laser sensor montados para controlar diretamente o processo de alinhamento, pode ser iniciado e terminado em qualquer posição. Outra característica especial que somente a Proof Technique é capaz de fornecer: Live Trend. Com base nas áreas de detecção X e Y divididas, a tecnologia de sensor laser Sensaline é capaz de registrar o crescimento térmico da máquina durante a execução. A tecnologia de medição Sensaline está disponível para o Rotaline Touch e Optaline Touch. O Rotaline Touch apresenta os cabeçotes do sensor a laser Sensaline 7 de alto desempenho.
incluindo todos os recursos inteligentes de alinhamento de eixos da Proof Technique, como a medição avançada de vários acoplamentos e o live move de até 6 acoplamentos de eixos simultaneamente. O Optaline 7 está equipado com a poderosa tecnologia de sensor laser Sensaline 5. Este dispositivo de alinhamento é o padrão mais recente em todas as oficinas de manutenção. Ele pode ser facilmente atualizado com uma unidade de sensor laser Sensaline 7 para acesso total aos recursos inteligentes de alinhamento da Proof Technique, incluindo alinhamento de máquinas verticais e recursos estendidos do eixo do Cardan. Então, senhores, continuando, vamos falar agora um pouco sobre os brackets, que são as braçadeiras para montagem dos cabeçotes. Então, como os senhores podem ver, nós temos muita variedade de braçadeiras, de tamanhos de haste, tamanhos de corrente, braçadeiras magnéticas. São acessórios, como eu sempre falo, a lista vai acima de mil acessórios, então isso vai de acordo com a necessidade técnica. A gente tem até braçadeiras com 8 milímetros de espessura para condição onde o acoplamento está muito próximo das máquinas, ou tem algum parafuso ou algo que bloqueie o acesso. Então, isso vai variar de acordo com a necessidade do cliente. Acoplamentos hidráulicos é uma condição hoje que nós fazemos com facilidade. Acho que para quem tem isso, o acoplamento hidráulico em planta hoje aí sabe qual a dificuldade que é encontrada com métodos tradicionais, devido a ser rotacionar um lado e o outro lado está parado. Então, você vai ter que fazer o giro de um lado para depois fazer o giro do outro. Às vezes você tem uma máquina que está travada, a máquina motriz está travada. Então, isso vai de acordo com a aplicação técnica em campo, se vai se analisar qual a aplicação que é feita, mas como vocês podem ver com essas hastes que a gente tem aí, você consegue fazer não tendo efeito algum do backlash sobre a aplicação do alinhamento em si. Cardan. Eixo Cardan é uma patente nossa. Hoje só a gente executa o eixo Cardan acoplado. Então, vocês podem ver que todos esses sistemas que estão sendo alinhados aí, o eixo Cardan está montado à máquina. Não há necessidade de fazer a remoção do Cardan para se fazer o alinhamento. Com isso, você tem um ganho muito grande de tempo, né, de HH. Eixo Cardan. Sobre eixo Cardan, há muito um mito, assim como há, por exemplo, em alguns modelos de acoplamento, né, que suportam desalinhamento. O Cardan não é necessariamente um eixo que é montado desalinhado. Ele tem uma posição que ele suporta. Ele tem uma angulação que você tem que entregar para ele. Então, dependendo do ângulo beta de operação, as articulações transmitem energia de forma irregular. Com isso, você vai ter a quebra, você vai ter os desgastes, tanto do Cardan como do maquinário em geral. A gente tem alguns estudos e algumas análises já feitas de sistemas que a troca era feita, o Cardan estava com um problema e estava sendo feita a troca do Cardan com 3, 4, 5 meses. E nós já conseguimos aumentar esse MTBF para um ano e meio. Então, isso vai muito de máquina para máquina, mas é um estudo a ser feito e a gente tem feito muitos testes já em alguns clientes. É uma tecnologia que já está totalmente consolidada no mercado e a aplicação dela é muito simples devido à tecnologia do Sensaline 7. Limitação de espaço. Então, como vocês podem ver aí, se a gente tem uma montagem que chega a 70 milímetros, então o corpo do cabeçote com a abraçadeira num espaço muito curto, aí você tem mais um modelo de braçadeira magnética que pode ser utilizada. Nesse caso aí, ela foi removida até o módulo Bluetooth desse modelo de cabeçote, que o módulo é externo, né? É o único que nós temos com módulo externo. Foi lançado recentemente ele também atualizado já com Bluetooth interno, mas aí nesse caso aí foi feito cabeado devido ao módulo ser externo desse sensor. Eixos não girantes, então a gente tem aplicações com braçadeiras magnéticas, aonde você vai correr a braçadeira sobre o eixo
para fazer a leitura. Então, às vezes você tem um lado que rotaciona, outro não. Você pode desacoplar essa máquina e fazer isso desacoplado. As equipes de manutenção e confiabilidade de hoje devem manter um amplo parque de ativos em funcionamento com menos recursos e ainda menos tempo. Não há tempo para adivinhar a falha existente. Os profissionais de manutenção precisam ser eficientes. O alinhamento adaptativo encontra-se com estes desafios. Permite às equipes de manutenção alcançar novos níveis de precisão e velocidade no alinhamento de eixo das máquinas. Sejam tarefas de alinhamento simples ou complexas, o alinhamento adaptativo se aplica em qualquer tipo de equipamento rotativo da planta. Com tecnologia laser simples e software inteligente, adaptar-se a praticamente qualquer situação em campo, como eixos desacoplados, folgas de acoplamento e ajustes. O alinhamento adaptativo torna a sua equipe mais eficiente. O software Active Situational Intelligence filtra os erros humanos e fornece feedback ao usuário instantaneamente. Com o simulador de movimento ao vivo, os técnicos otimizam tempo, além da combinação com a tecnologia de laser único. O movimento ao vivo permite que os técnicos alinhem as máquinas em apenas um passo. A transferência de dados na nuvem torna possível a colaboração de equipes remotamente. Os gerentes enviam tarefas aos técnicos em área e os resultados das medições são transferidos de volta ao escritório para análise, relatórios e comentários. Avance para as inovações de alinhamento da Proof Technique e Fluke Reliability. Liberte a capacidade de sua equipe de manutenção com um alinhamento adaptativo. Então, os modos de medição de alinhamento de eixo a laser da Proof Technique. Quando a gente fala em módulo de medição, basicamente é a condição de leitura. Qual modo é utilizado para a leitura? Para quem nunca utilizou um Proof Technique e utiliza as tecnologias padrões, o modo de leitura padrão do mercado hoje, dos outros fabricantes, são 3 posições. Então, você vai fazer a medição 9, 12 e 3 horas. Então, quais são os nossos modos? O mais famoso e mais conhecido da Proof Technique é o IntelliSweep. Basicamente, você vai rotacionar os cabeçotes no eixo e ele vai fazer inúmeras coletas, chegando a algo em torno, eu já fiz 2.000 medições em 360 graus de rotação. Então, isso vai de acordo com a velocidade de rotação que você executa e também com a severidade do desalinhamento, certo? Então, é uma coleta de dados contínua e automática, um grande número de leituras sobre a rotação, qualidade da medição é mostrada ao vivo na tela, então, como vocês viram no último vídeo, é possível você visualizar isso. Os pontos ruins, devido a essa informação de IntelliSweep, é uma inteligência artificial no modo sweep. Então, devido à inteligência artificial, qualquer toque que você venha a dar no cabeçote ou qualquer anomalia encontrada na medição, é descartada automaticamente devido à inteligência artificial. O Sweep Mode nada mais é do que o Sweep sem inteligência artificial, coleta contínua, 60 graus de rotação. Com o IntelliSweep você consegue fazer com 40 graus, então você consegue ter uma boa repetibilidade com até 40 graus. Só com o Sweep Mode você consegue fazer com 40, mas você não tem uma boa repetibilidade. O Multipoint Mode é uma medição em qualquer posição, ou seja, eu estou com um eixo desacoplado e preciso fazer uma leitura de alinhamento. Então, eu posso parar em posições fixas e fazer a coleta. Qual é a grande diferencial do multiponto? É você aumentar o tempo de amostragem, ou seja, quando eu parar para fazer uma coleta nesse ponto, ao invés de eu só apertar Enter e ele coletar em meio segundo aquela posição, ele coleta ela durante 10 segundos. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo atenuar vibrações externas nessa condição. O Pass Mode é um ideal para eixos desacoplados
que não podem ser parados em posições fixas. Então, se eu tiver que parar em posição fixa e centralizar o laser, eu uso multiponto. Agora, eu não consigo fazer isso, por quê? Eu consigo dar giro lento de um lado da máquina, certo? Mas o outro eixo é travado, porque no giro lento eu não consigo rotacionar a máquina movida, só a máquina motriz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou girar a minha máquina motriz no giro lento, para me parar ela em posições específicas, ok. Mas aí do outro lado, eu não consigo ir junto e acompanhando. Então, o que eu vou fazer? Vou vir com a braçadeira magnética no lado fixo, que está travado, girar ela. Vim com o acionamento, acionar, passar o laser pelo sensor e o sensor pelo laser, fazendo assim a minha coleta. Active Mode e Static Mode são modos que são mais utilizados pelos modelos de entrada, porque a partir do momento que você passa a ter o Sweep, o Pass Mode e o multiponto, você já não utiliza tanto esses modos. São condições de pontos fixos. Então, basicamente, o que é feito? No Active Mode, você tem 8 posições delimitadas, 8 áreas delimitadas em verde, que você vai ter que parar em 4 delas, 3 ou 4, dependendo da configuração que você solicitar, que você configurar dentro do alinhador. Você pode medir e começar em qualquer posição e pode até pular. Às vezes você vai coletar um ponto, você vai coletar esse ponto aqui, pulei um, coletei o próximo, pulei outro, coletei o próximo, pulei outro, coletei o próximo, coletei 4. Eu só tenho que rotacionar no mesmo sentido. Static Mode é o relógio, basicamente as posições 12, 3 e 6. Só que a Proof Technique divide as horas a cada 45 graus. Então, você não tem só as horas fixas, você tem intermediários. Então, por exemplo, você tem 13, você vai ter 12 horas, 3 horas, 6 horas, 9 horas, e entre cada uma, entre 12 e 3 horas, tem uma nova posição de coleta. Então, no total, são 8 pontos para serem coletados. É utilizado para alinhamento de máquina vertical, porque os inclinômetros são desligados, os inclinômetros são para máquinas horizontais. Isso no caso dos sensores Sensaline 5 e Sensaline 3. Infinirrange. Isso aqui, para quem tem máquina com eixos longos, é a menina dos olhos da Proof Technique. Por quê? Vamos pensar o seguinte, nós temos aqui 100 milímetros de comprimento. Então, com 100 milímetros, o meu desalinhamento é X. Com 500, não é proporcional, não vai ser 5x, mas ele já vai estar muito elevado. Com 1000, ele já está muito fora. Dependendo do comprimento de eixo, vamos pôr num caso aqui de 3000. Eu monto o cabeçote e não consigo centralizar o laser. Com uma tecnologia de laser duplo, eu não consigo jogar os dois no mesmo cabeçote. Se eu jogo um, o outro sai. Com a tecnologia de laser único, eu vou centralizar isso. Laser centralizado, comecei a rotacionar, por que eu vou conseguir centralizar isso também? É importante frisar isso. O laser da Proof Technique, ele é como um olho. Eu consigo movimentá-lo horizontal e verticalmente no cabeçote. Eu tenho 2 roldanas que eu consigo fazer essa movimentação delas. Então, eu posso ir centralizando isso e à medida que eu for rotacionando, centralizei aqui. Quando eu cheguei aqui, antes de tomar meu novo ponto, o laser já estava saindo. Eu recentralizo ele, o alinhador cria um vetor direcional recentralizando o laser. Com o laser recentralizado, ele me permite fazer um novo ponto. E assim eu vou fazendo. Então, nessa condição, eu tenho um range infinito. Como executar o alinhamento adaptativo? A Proof Technique tem alguns macetezinhos. Eu acredito que todos os fabricantes sigam essas mesmas condições. Eu acredito que isso é um mundo ideal. Basicamente, máquina bloqueada, verificação de base. Às vezes você tem uma base muito ruim e dependendo da condição do alinhamento da máquina e da condição da base da máquina que você está alinhando, vale mais a pena você não alinhar do que você mexer. Então, você tem que fazer essa verificação. Caos calibrado. Aí há um grande enganador, digamos assim. Se você passar de 4 caos calibrados por pé, você vai passar a ter o efeito mola, que muitas vezes é mais prejudicial do que o desalinhamento. Então, há de ser feita essa análise. Não, temos aqui uma condição onde eu preciso colocar 5 milímetros de caos.
um extremismo, só como exemplo. Desses 5 milímetros, o cálcio que eu tenho com maior espessura aqui é de 1 milímetro. Então, eu tenho que colocar 5 cálcios. Eu não consigo corrigir isso com os cálcios que eu tenho. Vou ter que colocar a máquina para rodar. Analisa deixar com 4 milímetros. O Rotaline Touch, ele tem simulação. Então, ele te permite informar. Ah, não, se eu colocar 4 milímetros aqui, como ficariam as minhas tolerâncias? Aí ele te mostra. Não, ficaria próximo à condição de alinhamento, mas não ficaria alinhado. Às vezes é melhor você permitir isso, um pequeno desalinhamento, e mandar fabricar o cálcio com 4 milímetros para depois só fazer refino, certo? Parafuso dobrado e arruela em concha. Aí a gente sempre tem o hook lá no campo, que faz muita força, e também tem material frágil, né? Às vezes a gente está com a arruela que não é indicada para aquela aplicação. Parafuso de fixação e de elevação lubrificados, muitas vezes você vai montou o cabeçote, está com tudo pronto, o parafuso não solta, você acaba quebrando ele por falta de fazer uma lubrificação correta lá para fazer a movimentação. Tensão de tubo / suporte eliminada. O que nós falamos com isso aí? Conhecido como pipe strain, é a condição aonde você tem uma tensão realizada pela tubulação em um conjunto motobomba, por exemplo, ou, dependendo da máquina, se tiver alguma estrutura ligada a ela. Essa força que é gerada gera uma torção da carcaça da bomba, gerando, assim, um desalinhamento. Então, você tem que eliminar ela. Isso vai estar no seu checklist de execução de todo alinhamento de bomba? Não, você vai ter que observar isso no dia a dia, porque para fazer ela, você gasta um certo tempo que no dia a dia você não vai, no seu HH de disponibilidade para alinhamento, você não vai executar. Mas analisando o histórico, não, eu tenho uma bomba aqui que nos últimos 6 meses nós estamos alinhando ela pela 10ª vez. Tem algo muito errado nessa bomba. A base está ok, o alinhamento foi tudo feito, saiu zeradinho, na casa milesimal, tudo bonitinho, mas sempre gera o desalinhamento. Não, vamos verificar a tubulação? Vamos. Então, existe uma ferramenta específica para isso, onde você consegue fazer uma leitura de alinhamento com tubulação fixada, soltei a tubulação, faço uma nova leitura e comparamos esses resultados. André, o que eu vou fazer de posse desses resultados? Identificar qual é a tensão que está existindo na carcaça. Se a tensão que está existindo na carcaça for alta, aí você vai ter que passar para um novo serviço de centralização da tubulação novamente. Eixos, ok? Empeno de eixo, forçando o rolamento, então há necessidade dessa verificação de empeno de eixo também é conforme histórico. Acoplamento ok, ajuste adequado do eixo, frouxidão, excentricidade, elemento flexível ok. Isso aí tudo você consegue verificar numa análise visual, assim como você vai verificar base, quantidade de cálcio, a condição dos parafusos das arruelas. E iniciando o processo de alinhamento, o pé manco deve ser eliminado. Esse aí eu acho que é um dos grandes vilões dos técnicos hoje em campo é o pé manco, porque 90% dos técnicos que eu ministro treinamentos hoje optam por fazer o pé manco quando já tentaram alinhar a máquina e não conseguiram. E muitas vezes isso pode gerar 3, 4, 5 horas de serviço a mais em coisa que você gastaria meia hora para fazer, porque o pé manco, a aplicação é muito simples de se fazer. Feito tudo isso, o objetivo, tolerâncias estabelecidas. Então, o que nós temos que analisar? A máquina que eu estou alinhando tem dilatação térmica? Se tiver, eu tenho que entrar com essa informação. Não, eu estou alinhando um conjunto aqui de turbina-gerador e a minha turbina tem uma dilatação térmica que, quando em funcionamento, quando em alta, 20.000 RPM, ela vai ficar 3 milímetros acima do meu gerador. Então, eu tenho que deixar o meu gerador 3 milímetros acima da turbina a fria, para que quando isso chegue a 20.000 RPM e estejam ambos em funcionamento, eu esteja com o conjunto alinhado. Identificação do bracket. Então, eu tenho que analisar qual o tamanho do eixo, qual o diâmetro. Então, se eu tenho um eixo com diâmetro de 600 milímetros, qual a corrente que vai pegar essa circunferência e me atender para travar o meu bracket?
Dificuldade de instalação de bracket no eixo. Às vezes eu não consigo colocar no eixo, porque o eixo está coberto, mas eu consigo colocar na lateral do acoplamento. Eu posso usar uma abraçadeira magnética para essa fixação. Limitação de giro. Muitas vezes você vai ter uma tubulação, você vai ter uma condição onde o giro não é completo, não se permite 360 graus de rotação. Então, quanto eu consigo de rotação? Ah, não, eu consigo 40 graus de rotação. Eu consigo fazer com o Sensaline 7. Ele me permite fazer. Ah, não, eu tenho 360 graus. Eu vou fazer 360? Não necessariamente. 180 graus, você já cobriu toda a área de desalinhamento. Necessidade de medição desacoplada. Então, às vezes, você tem uma condição que ou eu não tenho acoplamento em campo ainda, está sem acoplamento, ou eu vou fazer um pré-alinhamento ainda e não montei isso. Você consegue fazer a máquina desacoplada. Ou, por exemplo, eu tenho uma máquina que é travada, o motor não está travado, minha máquina movida está travada, eu posso fazer com essa abraçadeira à direita aqui, eu posso fazer a montagem na face do acoplamento e partir para o meu alinhamento. Escolher qual módulo de medição a gente vai usar. Então, a gente tem o Active Clock, Statical Clock, Multiponto, Intel PAS ou Intel Sweep e o PAS Mode. Navegação com o aparelho. Então, todas as telas, todos os exemplos que eu estou dando aqui é sobre o novo Rotaline Touch. Dependendo se alguém estiver assistindo, tiver algum modelo de alinhador, a aplicação em si é a mesma. O que pode mudar é acesso a alguns menus e ferramentas específicas. No final da apresentação tem o meu contato, pode me chamar no WhatsApp, pode me enviar e-mail, que eu mando material, eu auxilio, eu crio vídeo do que vocês precisarem acessar em aparelhos seus. Ou quem quiser conhecer mais sobre a tecnologia também, a gente está à disposição com uma apresentação via web também. Basicamente, são 3 processos: dimensão, medição e resultado. Na tela de dimensão, eu vou configurar tudo sobre a minha máquina. Qual é a minha máquina? Então, aqui eu tenho um parque de ativos, onde eu posso selecionar uma bomba, um motor, um ventilador biapoiado, um redutor, uma turbina. Eu tenho 14 modelos de máquinas diferentes e tenho uma padrão também. Então, isso vai me facilitar em visualização, mas também em preenchimento de dimensões. Nesse caso aí, nós temos um motor bomba com uma rotação de 3.600 RPM, o diâmetro do acoplamento é de 100 milímetros. Então, vocês vão observar que quem já utilizou outra tecnologia nunca é pedido o diâmetro do acoplamento. Aí a gente vai analisar um pouco abaixo o quão importante é essa informação e o quão ela é levada a sério pela Proftecnic em nossas tolerâncias. Distância ali, nessa informação de 150, distância do centro do acoplamento ao cabeçote, ao sensor, distância do centro do acoplamento ao primeiro pé e de pé a pé. Então, tendo preenchido todas essas informações, eu vou selecionar o modelo de acoplamento. Aí eu tenho eixo espaçador, eu tenho cardan, eu tenho acoplamento flexível, eu tenho desacoplado, que é sem acoplamento. Eu posso analisar isso. E aqui também eu posso acessar a aba de tolerância. Mais abaixo eu vou falar um pouco sobre ela. Tolerância. Então aqui, como dito, olha a diferença que nós vamos ter em angularidade. Então aqui, ó, nessa primeira imagem, nós temos um gap diferente, que é a abertura dos acoplamentos, ela é diferente, mas o ângulo é o mesmo, certo? Então, agora, vamos pensar em outra condição. Se eu definir somente pela RPM, uma máquina com 3.600 RPM, a minha tolerância vai ser de 2 centésimos, certo? Eu não estou definindo qual o tamanho do meu acoplamento. Então, olha nessa segunda imagem, aqui embaixo, o que a gente tem? Ângulos diferentes, mas o mesmo gap. Para esse acoplamento aqui, para o maior acoplamento, o gap pode estar aceitável. Mas para esse aqui embaixo, para esse menor, o gap representa muito. Então, o tamanho do acoplamento, o diâmetro do acoplamento, interfere diretamente no desgaste que ele vai ter, dependendo do desalinhamento. Então, isso é levado em consideração. Esse vídeo aqui foi um videozinho que eu mesmo desenvolvi aqui rápido, para vocês poderem visualizar
essas diferenças. Então, o que nós estamos vendo? Essa aí é a tabela de tolerância da Proof Technique. Eu piquei ela em imagens diferentes para me tratar ela em campos diferentes, tá? A Proof Technique trabalha com duas condições: aceitável e excelente. Aceitável é o que a tolerância, o que a norma exige. Excelência é o que a Proof Technique vai fazer você buscar devido à precisão e repetibilidade que ela te entrega. Então, vamos pensar o seguinte: eu tenho um aparelho que trabalha com precisão e repetibilidade na casa milesimal. Se eu tenho essa condição, por que não tender a zero? Eu vou tentar levar minha máquina no máximo que eu conseguir. Ah, André, quando você fala que você vai tentar levar ao máximo que você conseguir, é referente ao aparelho? Não. Lembra de todas aquelas condições que a gente tinha que analisar para fazer o alinhamento? Condição de base, condição de parafuso. Então, tudo isso vai interferir no... Se eu tiver um cenário de laboratório perfeito, ou uma máquina nova numa base nova, eu vou conseguir levar ela a zero. Mas se eu não tiver essa condição, eu vou levar ela ao máximo de resultado que ela me permitir chegar. Mas, muito tendencioso a casa de milésimos de desalinhamento. Então, vamos entender um pouco a tabela. Nesse lado direito, nós temos a condição para milésimo de polegada. No lado esquerdo, nós temos milímetros, definido pela RPM, aqui, nesse caso. No alinhador, vocês vão entender o que ele leva em consideração. Então, aqui, ó, o offset, certo? Que seria o... Ele vai te permitir, a cada 100 milímetros, a consideração sobre esses valores. Então, para uma máquina de 750 RPM, que eu tenho 100 milímetros de diferença de paralelismo, então o que nós estamos falando? Que a cada 100 milímetros de desalinhamento que me for permitido, eu vou subir isso aqui. Então, o que eu vou analisar em cima disso? A rotação. Então, vamos dar play nesse vídeo para vocês entenderem um pouco. Então, aqui, estamos falando agora de paralelismo. Vou abrir o alinhador, preenchimento lá na tela de dimensão completo. Deixa eu ver se eu consigo adiantar. Selecionei o modelo do acoplamento. Vamos fazer sobre um eixo espaçador. Num eixo espaçador, eu já não me preocupo com o diâmetro. Então, aqui, ó, para cada 100 milímetros de comprimento que eu colocar no meu eixo espaçador, eu vou dobrar esse valor. Então, vamos ver aqui no vídeo. Selecionei eixo espaçador. Tem que fazer o preenchimento das dimensões. Vou pular aqui só para vocês verem. Então, aqui, ó, eu coloquei que a distância de centro de flange a centro de flange é de 100 milímetros. O restante aqui eu preenchi somente como visual. Acessei o espaçador, fui em tolerâncias. Então, agora, em tolerância, o que ele está me falando? Que eu tenho 100 milímetros, foi preenchido. A tolerância está habilitada, então a tolerância automática está habilitada. Se o usuário tiver alguma tolerância refinada, além disso aqui, quiser definir por ele mesmo, ele pode definir, é opcional. O tipo de tolerância está para 60 Hz, porque isso vai variar conforme frequência de rede, a nossa é de 60. A rotação, tá, que eu preenchi, 3.600. Então, quando a gente fala de acoplamento de carretel ou eixo espaçador, eu não trabalho mais com angular e paralelo. Eu trabalho somente com paralelismo. Então, o que eu tenho? Paralelismo A e paralelismo B. Nessa condição aqui, para essas dimensões, eu tenho, vamos focar na excelência. Vocês podem observar os dois valores, tanto a tolerância, que é o OK, como a excelência. Eu vou comentar sobre a tolerância para a gente poder acelerar um pouco. Então, na excelência, o que nós temos? 3 centésimos e 3 centésimos. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou lá na configuração da máquina e vou alterar de 100 milímetros o eixo espaçador para 200. O que aconteceu com o meu eixo espaçador? Com a minha tolerância? Ela dobrou. Então, lá no início, para cada 100 milímetros que a gente tivesse, a gente tinha uma condição. Então, ela está dobrando. Eu fui de 3 para 6. O mesmo vai acontecer quando a gente for falar de acoplamento
flexível. Então, aqui ele me mostra e me fala que a diferença do gap, então aqui, ó, a diferença do acoplamento a cada 100 milímetros, eu vou dobrar o valor. Então, aqui, ó, eu tenho mesma configuração, só que agora o meu diâmetro é de 100 milímetros. Acessei, fui em tolerância. A minha tolerância está para angular e paralelo agora, 2 centésimos e 3 centésimos. Fui lá, alterei, eu estou pulando o vídeo aqui só para a gente não perder tempo. Fui de 2 para 4. Ah, André, mas por que alterou somente a angular e não alterou o paralelo? Porque o paralelo, quando a gente está falando de acoplamento flexível, ele é alterado pela rotação. Então, aqui, ó. Nós fomos de 2 para 4 e mantivemos o 3 no paralelo. Vou alterar agora de 3.600 RPM para 1.800. Agora eu fui de 3 para 5. Aí não é proporcional conforme a rotação, não. Então, são realizadas 3 medições, conferência de qualidade de medição. Então, aqui o que a gente tem? 33 graus de rotação, 65 leituras feitas em 33 graus e 32% de qualidade. Então, a rotação ainda está baixa. Ele vai chegar em próximo a 40% com 40 graus de rotação. Então, aqui o que a gente pode ver? A repetibilidade do alinhador. Só que aqui eu fiz diferente. Eu usei modos diferentes. Tá vendo esse preenchimento da circunferência aqui, ó? Aqui ele tá picado, aqui ele tá picado, aqui ele tá picado, picado, e aqui ele tá completo. Aqui eu usei o IntelliSweep, aqui eu usei o IntelliPass, aqui, não, o IntelliPoint, aqui eu usei o multiponto, aqui eu usei o Pass Mode e aqui eu usei o IntelliPass. Este modo, este modo, este modo e este modo, eu desacoplei a mesma máquina sem soltar os parafusos, só arranquei o acoplamento. Então, olha a variação que eu tenho de valores. E, além disso tudo, no como deixado, ele me permite tirar uma média de todas as medições que foram realizadas. Realizando, assim, em tempo real, o acompanhamento da qualidade da medição. Qual foi o ângulo de rotação que eu tive, qual o desvio padrão da elipse, a vibração do ambiente, a distribuição dos pontos, o número de pontos coletados, e assim ele me dá um global de qualidade. Então, vocês podem observar que a qualidade aqui está sempre muito próxima a 90%, 100%. O resultado, então, é permitida a simulação de movimento, a separação de material para cálculo devido à simulação. Então, se eu tenho lâminas de X e Y. Ah, não, então com essas lâminas eu consigo chegar em tal condição de alinhamento. Então, eu vou conseguir realizar um planejamento antes de eu executar, antes de eu soltar a máquina. Realização de correção ao vivo, conferência dos resultados. Então, aqui no nosso relatório, você consegue ver toda a condição da máquina, você consegue ver uma elipse completa, na onde você pode, por exemplo, descartar pontos. Esses estão marcados em vermelho aqui, ó, foram as áreas que o cara rotacionou, parou, rotacionou de novo e parou. Então, ele consegue identificar isso e descartar. O sistema inteligente e adaptativo da Proof Technique Device Touch. Eu agradeço a todos pela atenção. Nós vamos ter um novo seminário no próximo mês, provavelmente no dia 10, onde vai ser mais focado em execução, onde eu vou mostrar mais sobre o alinhamento realizando as medições, sobre o alinhador em funcionamento. Isso aqui era mais uma apresentação de todas as funcionalidades e da nossa tecnologia. Deixo um convite a todos aí que tiverem interesse em participar, se quiserem multiplicar isso. Este webinar vai ficar disponível no nosso canal no YouTube para acesso ilimitado. Quantas vezes tiverem interesse de visualizar, vai estar lá disponível. Todos os realizados já estão lá disponíveis. Se tiverem interesse ou alguma dúvida, esse telefone de contato aí é o meu. Então, vocês podem ver aqui, podem ver no YouTube também depois se precisarem. Vai sendo enviado um e-mail para todos vocês com a apresentação que foi feita, com a apresentação dos equipamentos. Se tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, podem aproveitar esse momento agora para acessar lá no campo de bate-papo.
Bem, senhores, não tive nenhuma pergunta registrada. Se tiverem alguma dúvida posteriormente, eu estou à disposição. Agradeço a atenção de todos.